Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui para mais um testemunho e trazer tantas coisas, né, que o Senhor tem feito, a bondade, misericórdia dele que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. E estamos aqui para dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é fiel e tudo que ele tem feito em nossa vida. E através da vida desse pastor, irmão querido que está aqui conosco, com muitas novidades também. E eu não posso deixar, desde o início desse episódio, pedir a você para se inscrever aí no nosso canal. Então se inscreve aí, deixa seu like também nesse vídeo. Isso nos ajuda bastante, né, fazendo com que outras pessoas recebam essas palavras de vida, né? Tem tanto conteúdo ruim aí na internet, conduzindo pessoas para coisas tão, enfim, maléficas. Estamos aqui procurando trazer edificação, coisas que de fato são sólidas e constroem, né, dentro de você esperança, fé, coragem, enfim, dentre tantas coisas, né, que a palavra de Deus faz exatamente isso conosco. Então, meus irmãos, dado o recado, eu quero apresentar a vocês aqui esse pastor que é nascido aqui na minha cidade, Garanhuns, Pernambuco, casado já há 3 anos com a Val, pastor há 24 anos, hoje está à frente da Comunidade Evangélica da Graça há 4 anos aqui em Garanhuns. Então, seja muito bem-vindo, pastor, aqui ao MapaCast. Que bênção recebê-lo aqui. Eita, é só gratidão por estar aqui. Eu é que agradeço a vocês pelo carinho, por essa recepção. E estamos aí, graças a Deus, servindo a Deus, buscando fazer a vontade dele nessa terra. Amém. Que é o que mais importa pra gente. Amém. Glória a Deus. E o senhor já nasceu com a voz de pregador, não foi? Não sei, mas essa voz coloca a pessoa para dormir, não? Coloca o quê, rapaz? De vez em quando vocês dão um bradozinho ali na pregação, tá não? É verdade. Dão glória. Aprendi com a esposa. Irmão, certamente você deve ter visto algum episódio nosso, como a gente estava falando agora no começo. Sim. Eu sempre gosto de falar um pouco, saber, né, da sua trajetória, saber um pouco da sua infância. Então, conta pra gente um pouquinho, né, como foi seu contexto familiar, tudo isso. Rapaz, tem muita história, viu? Eu, como você falou, sou nascido, criado aqui, me ausentei da cidade para fazer seminário em Brasília, no Distrito Federal, e lá passei 2 anos. Depois voltei para a cidade e comecei a servir a Deus aqui, com muito amor, com muita paixão. E me converti aos 17 anos, Foi mesmo? bem novinho, o primeiro da família. Nasci num lar católico e aos 17 anos me encontrei com meu Deus. E como foi essa experiência de novo nascimento? Como aconteceu na sua vida? Eu recebi um convite para conhecer um culto e nunca tinha participado de nenhum culto, não tinha ido a nenhuma igreja evangélica e recebi esse convite de uma jovem, inclusive, que estava namorando na época, e chegando lá me deparei com uma palavra que não tem palavras para a gente descrever quando o Senhor nos cerca. É verdade. E naquele dia eu lembro, o mês de dezembro, o pregador estava falando sobre o amor que Deus nos atrai com cordas humanas. E aquilo, para mim, foi algo tão lindo. E quando ele terminou, ele disse assim: tem alguém aqui que quer receber o Senhor como seu Salvador? E eu me levantei e disse: eu quero ter essa experiência. Eu quero viver o que você falou. Eu quero ser atraído com esse amor. E ali, e até hoje, nunca mais saí desse caminho, né? Foi uma experiência maravilhosa. Dentro de 2 meses estava eu descendo as águas. Meu Deus, primeira vez que foi nascer no culto e aceitou Jesus. Primeira vez e não saí mais. Eita, terra fértil esse coração, hein? Foi bênção, foi bênção. Que glória. E logo depois, 1 ano, 2 anos de convertido, veio o chamado para servir. E estava eu lá numa conferência aqui no Colégio 15,
uma conferência de jovens, e foi um desafio lançado. Quem queria fazer seminário, quem gostaria de se dedicar mais à obra, à palavra de Deus. E naquele dia eu abandonei tudo, namoro, família. Eu disse, eu quero me envolver com as coisas de Deus. E naquela noite, na conferência, eu já cheguei para a pessoa da qual eu namorava e dizia, eu não quero mais. Eu quero me dedicar totalmente à obra do Senhor. Cheguei em casa, falar isso para a mãe, e foi um chororô, né? Porque o filhinho nunca saiu de casa, sair para tão longe. Mas eu, bem absoluta, digo, eu quero conhecer esse Deus. Preciso me envolver com a palavra de Deus. E fui embora. Nunca tinha saído de Garanhuns. Que ousadia, viu? Fui embora sozinho. Menino. E passei lá um bom tempo. Foi desafiador, mas eu louvo a Deus por esse privilégio de ter participado desse seminário e ter aprendido o que eu aprendi, né, dentro do ministério que eu fazia parte, do ministério tradicional, mas que ama muito a palavra, e a minha base veio dali. E eu sou muito grato a Deus por ter aprendido a palavra de Deus, por ter conhecido Deus da maneira que eu conheci. E depois de quase 3 anos volto a Garanhuns e nunca mais saí daqui. Sempre guardadinho, sempre escondidinho, mas servindo a Deus. O senhor estava ali à frente, no caso, voltou, né, formado, e foi exercer já o pastoreio exatamente. Nessa igreja tradicional Isso. do qual você fazia parte, Exatamente. Né? Você trabalhou em alguma congregação aqui pela cidade? Tinha uma congregação aqui na cidade, na qual eu fiquei 20 anos. Muito tempo. Muito tempo. E qual foi, assim, essa mudança? O que foi que Deus te direcionou durante esse tempo? Porque muito tempo, né? 20 anos, assim, e você perceber Deus sinalizando outra coisa. Os dons. Uma das coisas que o Senhor começou a ministrar na minha vida foi a respeito dos dons. Do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. E aí não tinha tanto espaço para esses dons onde eu estava, né? E aí Deus me tirou. Não fui eu que saí, né? Eu creio que foi o agir de Deus, a mão de Deus, para começar algo novo e fazer a vontade dele, que ele tem na minha vida. E aí comecei a trabalhar nessa área de libertação espiritual, trabalhar também a questão emocional, né? Porque a gente sabe que quando Deus criou o homem, ele criou o homem com a alma, e essa alma é um vaso. E hoje a gente percebe que muitos filhos de Deus estão com um vaso rachado. Né? Muitas coisas emocionais quebram a nossa alma. E aí, mesmo que você esteja recebendo uma palavra, mesmo que você esteja sendo bem cuidado, mas se a tua alma ela não estiver completa, totalmente fechada, totalmente guardada, se esvai, né? A vida se esvai. Então, tendo essa visão, a gente tem procurado entender os conflitos dos irmãos, entender a vida com muita misericórdia, sem muito julgar, mas exercer a misericórdia de Deus e acolher todos os filhos de Deus. Né? A questão do acolhimento é algo muito forte no nosso ministério, pois a gente não visa a cor, raça, né, condição social, nem se é bom ou ruim, mas a gente visa o querer Deus. Então, se você quer Deus, você tem um espaço aqui entre nós para seguir, para viver, né, independente de qualquer outra coisa. E no decorrer, com a palavra, sendo lavado, sendo cuidado, o bom samaritano, ele volta. Verdade. A ter utilidade. Então, essa é a nossa visão hoje, trabalhar na alma, no caráter das pessoas e ver que
Deus, ele ergue do monturo. Deus, ele ainda ergue pessoas do monturo. Com certeza. Deus ainda tira pessoas do monte de lixo. Deus ainda faz com que o filho que foi embora, o filho pródigo, volte para a casa do Pai. Então essa é a nossa visão quanto igreja, quanto ministério. E estamos aqui focados nisso, né? Levantando, através da palavra, através da obra do Espírito Santo, soldados, não só ovelhas. Eu costumo dizer que ovelha dá muito trabalho. Deus hoje precisa de um exército, de guerreiros que lutem, que sejam absolutos por Deus. E é isso a nossa visão. Amém. Tem uma cantora que eu gosto muito, que é a Kim Walker, do Jesus Culture. Não sei se você conhece. É muito famosa por aquela música Holy, né? Isso. Traduzida aqui para o Brasil, Santo. E aí tem uma coisa no site dela que é bem interessante, que ela diz assim: se você não acredita nos dons espirituais, não me chame, nem me convide. Pois é. E é bem isso também. Meu Deus, não tem como. Não tem como. Né? Particularmente, a gente respeita a visão, né, de outras pessoas. Eu compreendo também que essa diversidade é exatamente a multiforma de Deus, porque às vezes as pessoas elas se sentem mais confortáveis em uma igreja que seja mais tranquila e tá tudo bem. Tudo bem. Isso. Mas falando por mim, né, pessoalmente, eu amo igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, onde os dons são evidenciados, seja dons proféticos, seja o falar em línguas. Eu acredito muito no poder do falar em línguas. Né? Tem até um livro, não sei se você já conhece, que é do Hobbes, que é o Andar no Poder, andar no Espírito, que aí, baseado nesse livro, o Luciano Subirá fez uma versão também, né, falando sobre o Espírito Santo, tudo isso, e o poder do falar em línguas, né? Então, de fato, não tem como eu particularmente fugir disso. Fui batizada no Espírito Santo muito nova, com 7 anos de idade, então não tem assim, dentro da minha vivência cristã, a minha experiência, o Espírito Santo, ele é muito latente. Isso, assim. É real. E quando a gente se depara com isso, eu costumo falar para os irmãos que eu passei muito tempo, né, parado em respeito a tudo aquilo que eu tinha conhecido, mas chega um tempo que é Deus quem faz. E o fato de hoje a gente estar nessa nova caminhada é Deus. Eu vejo Deus em cada detalhe, eu vejo Deus se movimentando de maneira tremenda. Como eu estava falando para você, a gente começou esse ministério no período da pandemia, onde tudo estava se fechando, não tinha como. E, pessoalmente, o pior momento da minha vida. Não só por causa da pandemia, mas por questões pessoais, né? Então, foi um momento muito difícil. Foi um momento de foi de luto, sem perder ninguém, mas perdendo a mim mesmo, né? Eu passei por um divórcio, eu saí de um ministério, né? E ali para recomeçar não é fácil. Para voltar a acreditar nas pessoas não é fácil. Um processo, né? Para você, quando está ali no chão querendo ser acolhido, você que acolheu tantos e não vê quem queira lhe acolher, não é fácil, né? Então, a gente na caminhada cristã, a gente passa por certas coisas, mas hoje eu vejo que era necessário para que eu pudesse entender e compreender as pessoas. Tem uma experiência, a experiência de Moisés e Arão. Quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, eu acho aquilo ali lindo, o amor de Deus. Arão ficou com o povo. E Moisés demora a descer. E o Arão, junto com o povo, tem uma ideia mirabolante. O povo começa a pedir o Deus, vamos criar um Deus. E Arão vai lá, cria aquele bezerro de ouro. Só que, enquanto Arão estava criando aquele bezerro de ouro, Deus estava instruindo Moisés a
respeito de Arão. E Deus estava dizendo para Moisés: Arão será o meu sumo sacerdote. Wedja, é seu nome, né? Falei certo, né? Falou certo. Você escolheria um idólatra para ser sumo sacerdote? Deus escolheu Arão. Esse amor, investir nas pessoas, mesmo que nem elas mesmas saibam seu potencial. Isso é Deus. Isso eu sei. Não é? O Senhor, ele é impressionante. Não é impressionante? É impressionante. E todas as vezes que eu conheço alguém, todas as vezes que alguém chega no nosso ministério, eu lembro dessa experiência de Deus com Moisés e Arão. Era improvável aquele homem. Se fosse eu, talvez não escolhesse. Mas Deus queria aquele homem. Porque só alguém que passou tem a experiência para chegar e dizer: não vale a pena isso. Esse caminho que vocês estão tomando não vale a pena mais. Então Deus não procura pessoas sem marcas. Deus procura pessoas que se disponham a ser útil para Ele. Porque quem transforma, quem muda, é Ele mesmo. Então, o que Deus quer é nosso coração. As experiências que já tivemos, elas servem como base para a gente olhar e dizer: aqui eu não volto mais, aqui eu não quero mais, eu encontrei algo melhor, encontrei Deus. Aleluia. Li essa passagem ontem. Foi. O interessante é que o Senhor, ele não nos vê simplesmente no hoje. Deus nos vê lá na frente, mais maduro, com as experiências que passaremos, né, com os ensinamentos que Ele nos dará. Isso. Então, o Senhor, Ele vê, quando Ele nos olha, né, Ele vê o nosso passado, vê o nosso presente, vê o nosso futuro, né? Então, Ele vê a nossa história. Isso. E a gente, assim, como a gente se acha muito limitado e a gente lendo a Bíblia, a gente vê o tanto de pessoas que se achavam limitadas, né? E bem interessante nessa história que você citou também de Moisés, é que no início Moisés coloca tantas desculpas para não fazer o que Deus queria. Eu não sei nem falar, Deus tá bom, então seja Arão o teu porta-voz. Isso. Mas é interessante que vai passando ali as pragas e tal, ele lidando com o faraó, e aí chega um dado momento que quem começa a falar é Moisés, já não mais Arão. Já não. Né? Então, Moisés se posiciona no lugar onde Deus, desde o começo, falou. Exatamente. Então, é bem isso, né? Deus, ele nos vê lá na frente. Isso. Deus vê você mais maduro, Deus vê você com mais experiência. Isso mesmo. É impressionante. E de fato, é completamente possível nos tornarmos a pessoa através do olhar de Deus. Exatamente. E é o olhar que o Senhor quer que nós tenhamos. Exatamente. E quando a gente passa por essas rebordosas, tudo como o Senhor falou, é para que gere em nós misericórdia. Isso. Né? Como um dia fomos perdidos, como um dia fomos encontrados por esse amor, nós tenhamos também esse olhar de misericórdia com outros, né? Com o próximo, né? Principalmente com os nossos irmãos. E aí pronto, começamos essa carreira. Eu estou cortando, porque é muita coisa, né? Certamente, muita coisa muita na jornada. Coisa. Né? E como foi esse teu start em relação ao Espírito Santo? Pela palavra? Ou você teve alguma experiência pessoal nesse sentido? Como foi que aconteceu? Eu estava em missões em Petrolina. Primeiro momento, quando eu me encontrei, comecei a ter experiências com o Espírito Santo, eu estava em Petrolina, fazendo campo missionário, e fui acometido de uma doença espiritual, na qual eu, muita dor de cabeça, desmaiei, levaram para o médico, passei uma semana lá e ninguém descobria o que de fato estava acontecendo comigo. E até um dia, uma senhora, que estava fazendo visitas no hospital, ela chegou e disse assim:
esse jovem aí, esse problema ele não é para estar aqui. Esse problema é espiritual. Eu posso fazer uma oração? E essa senhorinha fez uma oração e a partir daquela oração, graças ao meu bom Deus, eu recuperei as forças e saí daquela situação do hospital. Mas chegando na casa da família que estava me hospedando, tudo voltou. Passei mal de novo. E aí os irmãos tiveram a atitude, né, de orar, interceder ali. E aconteceu algo que foi esse start na minha vida, no qual ali, naquele dia, eu tive uma visão com respeito à minha vida, com respeito ao que Deus queria de mim. E foi lindo porque naquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Como muitos falam, os olhos espirituais foram abertos, né? E ali a gente começou a ter visões, Deus começou a trazer revelações, e já são aí mais de 20 anos tendo esse encontro com Deus, podendo ajudar pessoas, né? Dessa maneira. E foi assim, muito intenso que... Eu acredito. Na época, as pessoas tinham até medo de falar comigo. Era mesmo, pastor. Tinham medo porque diziam, eu não vou não falar que o homem, ele vai saber se eu estou mentindo. Mas, por outro lado, também muito desafiador. Houve uma época em que eu chegava em um lugar e vinham demônios, pessoas possessas, né? Se manifestavam. Foi uma das coisas que o senhor me falou, que era também, já que entrando nesse assunto, fala um pouco da sua experiência com libertação também. Isso. Então, e aí eu comecei a trabalhar nessa área de libertação, né? De maneira bem acanhada, sem ter muita informação e também sem ter quem ajudasse, né? Mas, à medida que a necessidade surgia, o Senhor se utilizava da minha vida para fazer aquilo, coisas que depois você fica pensando, como é que foi isso? Como isso aconteceu, Como né? isso aconteceu, né? E com o passar dos anos, lógico, vem a maturidade de saber reconhecer algumas coisas e ver e se cuidar. Mas eu tive essa primeira experiência nesse campo de libertação, de orar, de expulsar demônios. Esse foi um dos primeiros degraus. E era muito, 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 muito pesado, né? Porque eu estava assim em um lugar, de repente se manifestava. E ia lá, orava. E até que um dia, por influência, né, ouvia muita gente, até que um dia eu comecei a orar, disse, eu não quero isso para mim, não. É muito pesado isso, eu não tenho vida. Eu quero ter vida, eu quero ter uma vida normal. Eu não quero estar tendo visões espirituais, eu não quero estar vendo demônio, eu não quero estar expulsando demônio. E ali fui como eu posso dizer, querendo deixar de lado esse lado, né, de libertação, mas quem escolhe é Deus. Não vem de nós, é dom de Deus, né? E nunca deixei, né? Sempre fugindo, 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 e a mão de Deus sempre me conduzindo para essa situação. E aí depois eu comecei a ter experiências de estar orando pelas pessoas, gosto muito de orar pelas pessoas, e ter revelações, né? Então, daí já foi outro degrau, começar a ter revelações, impor as mãos e o Senhor falar, mostrar algumas coisas. E foi aí onde comecei a me tornar mais maduro, né? E também assim, aí já veio o outro lado, a procura, né? A procura. E eu sempre me esquivando, sempre me esquivei muito disso. E hoje a gente percebe a necessidade. Até um dia, eu orando ao Senhor, e eu digo, Senhor, eu preciso de uma direção sua.
E o Senhor chega para mim e diz assim: o meu povo não sabe o que é libertação. Fale de libertação para o meu povo, para os que estão dentro, não os que estão fora. E eu comecei a pedir ao Senhor a graça, a palavra, como isso. E a primeira revelação que Deus me deu foi um versículo muito conhecido, está em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu entendi esse versículo. Eu entendi que a libertação vem após o conhecer a verdade. E a verdade não são as letrinhas pretas no livro branco. A verdade é Cristo. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador, aí eu preciso ser liberto. Após a salvação, após eu conhecer, receber o Senhor como meu Salvador, aí começa essa caminhada de libertação, essa libertação espiritual. Né? E já fui muito confrontado por isso, porque as pessoas não acham que não é assim. E eu sempre faço uma pergunta: você é crente? Sou. Quanto tempo? Um exemplo, 1 ano, 10 anos. Nesses 10 anos, você mentiu? Nesses 10 anos, você parou de pensar em coisas ruins? Nesses 10 anos, essa natureza adâmica ainda se ira e as pessoas se iram. Pronto, então você precisa de libertação espiritual. Não é? Você precisa de conhecer essa verdade, para que essa verdade ela vá transformando você. Né? Então nós estamos nesse processo de sermos libertos de nós mesmos, daquilo que nós, ao longo da nossa vida, daquilo que herdamos dos nossos pais. Então tudo isso gera cativeiros espirituais, tudo isso gera maldições. E nós precisamos ter essa consciência que cabe a mim confessar, cabe a mim abrir minha boca, pois o mundo espiritual ele reage à nossa voz, né? Ele reage. Então a fé ela tem uma voz e muitos filhos de Deus não entendem isso, mas a sua voz, a minha voz, ela é reconhecida. Por exemplo, o livro de Daniel, quando fala da experiência de Daniel, o anjo Gabriel diz assim: você é muito amado no céu. Ele diz assim: desde o primeiro dia que você orou, né, Deus mandou a resposta, mas o príncipe da Pérsia não me deixou passar. Então Daniel era amado no céu porque ele orava. Ele tinha uma voz que o mundo espiritual reconhecia. Esse é Daniel, não pode ficar sem resposta. Uau. Já pensou? Nossa. Esse é o mundo espiritual, ele reconhece a nossa voz. Então, a partir do momento que o Senhor começou a ministrar essa questão para mim da fé, ser ousado na fé, a fé não é um sentimento, a fé não é esperança, fé é uma certeza. É verdade. Tem que ser produzida no coração. E se você olhar, todas as vezes que a Bíblia fala de fé, ela fala da voz. Nunca foi algo sem verbalizar. Não é? Nunca foi algo sem alguém falar. A importância. De gerar a palavra. Né? A palavra que sai da tua boca. É um decreto, são decretos. Né? Então, dentro de tudo isso, aí começamos a nossa caminhada de fé, de libertação, mostrando para as pessoas que a importância delas se levantarem em Deus, em oração, e criar essa intimidade com Deus, né? Criar essa esfera espiritual, onde Deus traria a revelação do que está acontecendo, o porquê a vida não avança, o porquê em certas áreas a gente está travado, o porquê coisas não acontecem. E se todos nós temos essas dificuldades de entender o porquê, então, vendo isso, surgiu então o nosso ministério para trazer também essa palavra para os filhos de Deus, né? Que
a sua fé, ela precisa ter voz no mundo espiritual. E quando você fala crendo, as coisas acontecem, né? Então, Amém. começamos aí. O pastor, inclusive, Edinaldo, né? Uhum. Pastor, inclusive, dê direcionamentos práticos para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam declararem a palavra, né, dentro da sua casa, dentro de alguma situação, dentro da sua experiência e daquilo que você pratica e o que você ensina na igreja, né? Ensine as pessoas que estão nos assistindo agora para que aprendam, né, de uma vez por todas. Eu acredito muito nisso, as palavras são sementes. Nós estamos plantando o tempo todo. Então, para que as pessoas possam ter essa percepção da importância, né, do poder da palavra. Poder da palavra. Isso é muito bom, porque quando Jesus foi ensinar sobre fé aos discípulos, ele pegou um exemplo de uma figueira. Uhum. A figueira, está lá em Marcos 11, essa figueira, ela aparentemente estava cheia de folhas. E é interessante que a figueira, o fruto, ele nasce juntamente com as folhas. Então, se tinha folha, tinha fruto. Aí você entende por que Jesus amaldiçoou ela. Uhum. Porque ela estava dando a aparência que tinha fruto, mas não tinha. E aí, quando Jesus olha para aquela figueira, aí ele fala, ele lança um decreto. Nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E amaldiçoou, e passado um dia, dois, eles voltam por aquele lugar. E Pedro vê, os discípulos veem que aquele decreto, aquela palavra que saiu da boca daquele homem, né, fez com que aquela árvore secasse desde a raiz. E aí Pedro vai, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste secou. E a resposta de Jesus é tremenda. Ele diz, tende fé do tipo de Deus. Uau. Você precisa ter essa fé, Pedro. E aí ele lança uma palavra, e é de forma prática, ele ensina aos discípulos a fazer decretos, declarações de fé. Ele diz, se qualquer um disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que você diz. Você precisa crer nas suas palavras. Uhum. Você precisa encher o seu coração de fé, né? Então, como fazer decretos? Eu preciso encher o meu coração de fé. Eu preciso entender o que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer para mim. Deus quer uma vida de sofrimento, de angústia? Não, porque a palavra diz que Ele quer que tenhamos uma vida de prosperidade. Ele quer que tenhamos uma vida que não seja uma vida de dor. Então, diante disso, diante da vontade de Deus, eu posso fazer decretos na minha vida, crendo no que Deus falou ao meu respeito, e eu posso lançar decretos se na minha vida não estou vivendo como Deus declarou na palavra. Uhum. Então, de forma prática, por exemplo, Deus ele age por meio de jurisdição. É por isso que você foi inserida numa família. É por isso que crescemos e constituímos família. É por isso que temos um emprego. Então, todo lugar que Deus nos dá, Ele nos dá autoridade para viver ali. Uhum. Então, dentro da jurisdição, dentro dos limites que Deus lhe deu, se o inimigo tiver ilegalmente entrado na tua casa, na tua saúde, na tua vida financeira, você pode encher-se de fé e fazer decretos usando a palavra de Deus. Por exemplo, enfermidade. Já foi no médico, o médico não dá um diagnóstico, não aparece nada. Provavelmente você tem uma situação espiritual. Mas a palavra diz que o Senhor na cruz, Ele levou todas as nossas doenças e enfermidades. Verdade. Então eu posso pegar essa palavra e fazer um decreto para a minha vida. E eu posso chegar para a doença, para o problema, para os sintomas que eu estou sentindo e dizer para o sintoma, você é ilegal no meu corpo.
pois o meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. Então saia em nome de Jesus. Simples, mas tem que ter a palavra. Tem que crer. Por isso que Marcos 11:23 diz assim: e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que você está dizendo, e assim será. Então, quando eu chego aqui e digo, essa caneca é minha, essa caneca eu tomo posse dela. Veja, a confiança, ela gera um milagre. Mas se não é minha, se não é meu, que segurança eu tenho de dizer isso? Então, primeiro, o milagre precisa ser gerado no teu coração. Verdade. Precisa ser gerado. O que você quer precisa estar no teu coração. Essa imagem, a fé também produz uma imagem, né? Por isso que, quando fala da mulher Ciro-Fenícia, que o Senhor não fala nada para ela, e mesmo assim ela continua, a palavra diz que o Senhor fala, não é bom dar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. E a gente olha e diz, meu Deus, Jesus falou algo assim. Mas não tem nada a ver com isso, cachorro, não tem nada a ver. Né? O Senhor estava ali levando aquela mulher a exercitar algo, a fé. E quando aquela mulher, veja, no coração dela havia uma imagem. Ela sabia que aquele homem, Jesus, podia curar a filha dela. Verdade. E nada ia impedir isso. O silêncio dele não ia impedir. A fala dele não ia impedir. Os discípulos, a multidão jamais iriam impedir ela. E quando ela escuta a palavra de Deus, ela pega. Agora eu entendi o decreto. E ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não estou interessada no pão, pode ser a migalha mesmo. Né? E ali o Senhor olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. Veja, faça conforme a tua fé. E a palavra diz que imediatamente a filha que ela deixou em casa foi curada. Por quê? A cura estava dentro dela. Estava no coração dela. Então ela gerou aquela cura. Então, de forma prática, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que irá nos ouvir, precisa gerar fé no teu coração. Amém. Não deixe a ansiedade, não deixe as preocupações roubarem a palavra de Deus do seu coração. Amém. Amém. É verdade. A mulher do fluxo de sangue, na cabeça dela, ela pensava, se eu apenas tocar Isso. na veste dele, eu serei curada. Exatamente. Ela tinha convicção, ela tinha fé, né? Meu Deus, então é isso, é uma convicção, mas porque como já foi falado, a fé é acreditar antes. Isso mesmo. É ter a certeza que, né? Exatamente. Meu Deus. E às vezes a gente pede, assim como Pedro e os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. E a Bíblia diz, se tu tiveres fé. Isso, do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente. Uma das menores sementes, né, existentes. Nós já faríamos grandes coisas. Meu Deus. Mover um monte. Jesus amado. A palavra de Deus precisa gerar algo em nós. Isso é fé. É quando a palavra de Deus, por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você escuta a palavra, essa palavra que você ouviu, ela precisa gerar algo. E aí, quando ela gera, você pronuncia, você faz um decreto, um pronunciamento. E tudo se realiza. Porque você crê. Né? Por isso que o Senhor diz, o que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus. Verdade. Pastor, e qual foi uma das maiores experiências, assim, que o senhor já viveu na sua vida cristã? Vou falar de uma que foi... eu passei um período de
de internado, 10 dias na Covid, né? Nesse período eu quase morro, né? Teve o seu pulmão muito comprometido. Muito, 80% do meu pulmão comprometido, Meu Deus. né? Eu passei 10 dias internado e fiquei 5 dias no Domora, no Hospital Domora, muito ruim mesmo. E mais 5 dias no Hospital Palmira Salles, o infantil, né? Conhecido como infantil. Nesse período foi muito difícil, né? Porque o isolamento, tá longe e sem saber o que iria acontecer. E eu lembro que em uma noite desses 10 dias, eu estava bem mal. E foi a primeira vez que eu consegui orar. Pedi ao Senhor que falasse comigo. E eu pedi ao Senhor, Senhor, se é para morrer, eu só quero pedir algo ao Senhor. Que o Senhor não desampare meus filhos. Comecei a fazer essa oração, né? Como vai ser minha mãe? Como minha mãe vai reagir à minha morte? Como será isso, Deus? E nessa mesma noite, eu comecei a tirar aqueles cochilos, a gente não conseguia dormir bem. E eu lembro que na madrugada, eu senti alguém tocar no meu pé. Estava de bruços. E aí levantei para olhar, né? Ver, talvez ela fosse um enfermeiro. E olhei, ninguém. E voltei, fiquei ali de novo e tocou de novo. Dessa vez tocou que eu senti algo muito, muito forte subindo nas minhas pernas e chegava aqui no peito. E eu tomei aquela respiração profunda e eu ouvi quando o Espírito Santo falou, disse, levanta, homem. Eu estou mandando alguém para te ajudar. No outro dia, pela manhã, eu ainda me emociono com isso. No outro dia de manhã chega uma enfermeira e ela olha para mim e diz, você é pastor? Eu disse, sou. Aí ela, uma pessoa ligou aqui para você e disse que você era pastor, tal. Eu disse, sou. Ela disse, chegou bem pertinho de mim e disse assim, eu vou lhe tirar daqui. Aqui não é lugar para você. Nunca conheci essa mulher. E eu, tá certo. Ela disse, se preocupe não, eu vou lhe tirar daqui, eu vou levar você para um lugar melhor. E fiquei ali, né, o dia todo, esperando essa mulher, nada de aparecer, nada de mudança. Quando foi à noite, acho que era o final do plantão dela, ela chegou e disse assim, amanhã de manhã você vai para outro hospital e lá vão cuidar melhor de você. E eu, rapaz, essa mulher tá me enganando. Mas no outro dia de manhã tinha saído já a minha transferência. Aí fui para o Palmeiras Salles, tinha menos pessoas, foi outra realidade. E dali Deus me tirou. Então foi uma experiência muito marcante, na qual assim, a gente passa por muitas coisas, mas essa questão de Deus dizer, levanta, homem, eu vou te tirar daqui, foi muito forte. Então eu percebi que tinha algo a mais. Eu precisava, Deus quer me usar algo mais, Deus quer fazer algo mais na minha vida. E quando saí dali, até hoje, estou eu aqui, lutando e buscando, né, agradar a Deus. Aleluia. E pastor, estou vendo aí do seu lado um livro. Um rascunho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos sim. No final do ano passado, eu comecei a orar a Deus. Eu digo, Senhor, eu queria fazer uma imersão com os irmãos da liderança do meu ministério. E comecei a orar por isso. Eu digo, preciso colocar em prática aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. A palavra de Deus tem que começar pela casa, né? E aí abri o desafio, fizemos uma imersão junto com a liderança da igreja e abri para mais alguns irmãos. Chegamos aí no total de 50 irmãos. Foi um mês
nessa imersão, dividido em 4 partes. E desse projeto surgiu, então, a necessidade de fazer esse livro, de colocar no livro tudo aquilo que a gente aprendeu de forma prática. Então, eu estava até falando hoje, eu digo, esse livro é um livro diferente, porque aqui não só tem o ensino, aqui tem algo que tem uma verdade, uma prática, que todos os filhos de Deus, é um livro voltado para os filhos de Deus, é um livro sobre libertação espiritual, é um livro que ele vai levar você a fazer um mapeamento da sua vida, e dentro desse mapeamento, o livro, o que está escrito aqui, ele vai te ajudar a fazer orações para que a tua vida, em certas áreas, em áreas de conflitos, em áreas que você ainda não conseguiu romper, se rompa. Então, muito prático, muito objetivo, uma linguagem acessível para todos, né? É uma linguagem muito, 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 muito clara, né? E apesar de falar de assuntos muito sérios, mas muito clara. Então, e eu creio que todos que lerem serão muito ajudados, né? E aí começamos esse trabalho. Nós aqui no livro iremos falar sobre cativeiros espirituais, sobre Deus como juiz. É um assunto que muitos filhos de Deus não entendem, porque nós nos relacionamos com Deus ou como Criador ou como Pai, não é verdade? Mas não como juiz, como aquele que julga e guerreia por nós. Então, nós tratamos desse assunto também, mostrando que Deus é juiz não para nos condenar, mas para nos justificar, porque há um acusador. Verdade. Satanás nos acusa diariamente, de dia e de noite. E é interessante porque essa palavra acusador, vou só abrir uma... Sim, essa palavra acusador, ela é tremenda, porque essa palavra acusador, ela traz o sentido de rotular, catalogar. Então, quando a gente pensa que o diabo está nos acusando, é como a gente acusa outro. Ah, fulano fez isso comigo. Mas é muito mais profundo. Quando a palavra diz que Satanás nos acusa de dia e de noite, a palavra quer dizer que ele, primeiro, para que essa acusação prenda a tua vida, ele precisa gerar uma imagem dentro de você. Ele precisa rotular você. Ele precisa deixar você naquela categoria. Por exemplo, quantas vezes você não diz, eu sou assim mesmo, ninguém me muda. Veja, você está se rotulando. Então o inimigo, ele gera algo, ele gera uma situação e ele vai destruindo a tua imagem perante Deus. E aí, quando ele destrói a tua imagem, ele vai e acusa você. Olha aí teu filho. Olha o que ele é. Olha o que ele se tornou. Isso é acusar o homem. Ele nos acusa, ele nos rotula. Então aqui a gente mostra isso. A gente precisa sair desses rótulos. Eu sou depressivo. Eu não tenho sorte no amor. Minha vida nunca deu certo financeiramente. Quem lhe disse isso? E olha só as palavras que você está dizendo, né? Sobre a sua vida. Exatamente. Você está se rotulando, é você que está se acusando. Né? Há uma imagem que foi colocada, introduzida na tua alma, da qual você está vivendo por ela. E é tão intrínseco, é tão seu que você não sabe sair disso aí. E aí se torna um cativeiro. Né? Então, veja como é sério isso. Então, esse livro vem tratando desses assuntos que estão tão próximos de nós, são assuntos que lidamos com eles diariamente. Verdade. Conflitos, né? Que lidamos com eles. Então aqui a gente vai aprender como silenciar essa voz. Nós vamos aprender a quebrar
altares que nós levantamos na nossa vida, né, que precisam ser derrubados. Amém. Vamos tratar também na nossa família, nossa linhagem, né, as gerações. Parte de maldição hereditária. Exatamente. De uma maneira acessível e prática. E no final de cada capítulo ainda tem uma oração para você fazer, um modelo de oração para você fazer, né? Então, é esse nosso primeiro filhinho. Vamos lançar ele daqui uns dias, né? Com fé em Deus. Está previsto para quando? Deixa eu mostrar aqui na telinha. Que é o Nos Lugares Celestiais, Liberando Meu Destino. Pastor Edinaldo Correia. Isso. Diz aí, João, se tá encaixadinho. Bom demais. Aqui atrás, vou até ler para vocês o que ele colocou. É importante sabermos que nosso Deus é juiz, pois todo o mundo espiritual é regido por leis. Nos Salmos 89, versículo 14, diz: justiça e juízo são a base do trono. A misericórdia e a verdade seguem adiante do seu trono. Que poderoso, né? Nesta dimensão de governo, podemos ter nossa vida aqui na Terra desbloqueada através da oração feita ao juiz de toda a terra. Que tremendo. Que lindo. Tenho certeza que vai ser muito abençoador mesmo, pastor. Vai, sem dúvidas. Bênção. Sem dúvidas. E depois que o lançamento ocorrer, como é que as pessoas vão conseguir adquirir essa literatura? Estamos já trabalhando nisso, né? As plataformas estão disponíveis, vamos deixar disponível como você vai poder adquirir esse livro. Vamos fazer um lançamento dia 12, né? Será lá no templo do Ministério. Dia 12 agora dia de abril. 12 de abril é o lançamento, né? Vai ter uma noite de autógrafos. Tá lá com a família, com os irmãos, com os amigos, né? Para mostrar dar esse pontapé inicial, né? E depois nós iremos mostrar onde as plataformas que vão estar disponíveis, né? Ele vai estar disponível tanto impresso como também digital, tá? Então, já a gente vai estar postando, vai estar dizendo onde você vai poder comprar esse livro, né? Perfeito. Pois fiquem de olho aí nas redes sociais do pastor, Isso, né? isso. Aqui, inclusive, na descrição tá o Instagram dele. Vou colocar também o Instagram da igreja, você pode clicar lá, enfim, segui-los e ficar por dentro dessa novidade. Dia 12, ele vai estar fazendo o lançamento. Dá para ver que não é um livro tão volumoso. Tem quantas páginas, pastor? Isso, tem 80 páginas. Tem 80 páginas, uma literatura que você não demora muito, né? 80 Isso. páginas dá tranquilamente para ler até numa semana, né? Prático. Papuf. E você ter direcionamentos práticos, Isso. né? Para que você possa exercer isso na sua vida. É muito importante, de fato, as pessoas terem essa noção da importância e do poder que há nas nossas palavras. Exatamente. Porque a Bíblia diz que aqui, né, na nossa língua, nossa boca, nós temos o poder da vida e da morte. Da morte. Exatamente. Então, olha só. Né? Salmo 45 diz poderoso. que nossa língua é como uma caneta, como uma pena de um grande escritor. Ou seja, a nossa língua, a nossa boca, ela tem o poder de criar um mundo, um ambiente. Então, isso é muito importante. Os filhos de Deus precisam. Verdade. O Isaías 57 fala que a nossa boca ela produz frutos de paz. Então, veja, né? Mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, precisa trabalhar o coração. Nosso coração precisa estar mergulhado na palavra de Deus. Amém.
É verdade. E quais são até assim, os conselhos que o Senhor daria para os irmãos? Porque pensa num negócio Difícil, para o povo errar é com a língua, não né? é? É. Meu Deus, muitas vezes só se reúne para falar do que não deveria. Exatamente. Se Enfim, ocupa. Se ocupa muito com coisas sem valor. sem valor. Uma das coisas que eu pratico e tem servido para mim ao longo da minha vida cristã é o devocional. Uhum. Quando você medita na palavra de Deus, você é uma arma para você. Então, eu tenho uma prática de todo dia eu peço ao Senhor me dê um versículo para que eu possa caminhar neste dia com a tua palavra. Então, vou ali, faço o meu devocional, pego aquela palavra e vou andando durante o dia sobre aquela palavra. E aí, o meu coração, quando alguém chega, eu tenho o costume de dizer assim: ó, venha falar de tudo, agora não venha falar de ninguém, nem de coisa ruim. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir, eu não tenho ouvido nem tempo para isso. Né? Já né? corta uma pela Então, raiz. agora se vier, eu preciso de uma oração, preciso de um conselho, tudo bem. Mas vir encher meus ouvidos, meu coração, não, meu coração não é lixo. Né? Então, é outra coisa, evitar. Corte. Corte, olha, vamos orar, que é oração. Chega aqui, lê a palavra. Então, esse é um conselho que eu dou sempre aos irmãos. Deixe o seu coração transbordar com a palavra de Deus. Está ansioso? Busca um versículo que fala da palavra. Está preocupado? Busca a palavra de Deus. Está com raiva? Busca a palavra de Deus. Em qualquer momento, sempre vai ter uma palavra para você. Né? E se cercar de pessoas que te levem para Deus. Né? Amigo bom é amigo que tenha coragem de falar que você está errado. Amigo que dá o ombro para você chorar, você é errado, não é amigo. Não. Né? Então, um amigo é aquele que olha para você e diz: gente, você está errada. Você vai cair no precipício, não vá por esse caminho, não. Esse é o amigo verdadeiro, que tem coragem de mostrar para você que você errou, que você precisa caminhar. Agora, o amigo que empresta o ouvido para ver você lançando maldição para si mesmo, falar mal de você mesmo, fuja disso. Então, pessoas que te levam para Deus, pessoas que te levam para a palavra de Deus, e faça seu devocional. Comece o dia buscando a palavra de Deus. Vai ter um viver muito bom. A importância, né? Isso que o senhor falou em selecionar a sua mesa. Isso. Esse é um cuidado realmente que meu Deus, todo cristão precisa ter. Isso. Porque, como a Bíblia diz, as más conversações corrompem. Vai lhe corrompendo. Isso. Então, a importância de você se associar com pessoas que amem mais o Senhor do que você. Exatamente. De você estar perto e andar com pessoas que amam o Senhor, que buscam o Senhor mais do que você. Isso. E isso, de fato, é uma chave, né, pastor, na vida cristã. Exatamente. É importantíssimo, porque nosso coração, ele também é regido por vozes. Verdade. Verdade. Quando a palavra diz que Deus colocou a eternidade no homem, não foi brincando. Né? Nosso coração, ele é regido por vozes. Então, às vezes as preocupações tomam todo o espaço do seu coração. Verdade. Às vezes uma crítica, uma fofoquinha, uma coisinha, rouba a tua paz e você perde o dia. Né? Então, assim, às vezes uma cara feia, né, ocupa o nosso coração. Então, a gente precisa cuidar muito dele. Muito dele. São as raposinhas, né? As raposinhas. E a gente percebe que na vida cristã, muitas vezes a gente abandonou pecados, a gente deixou o mundo, deixou festas, mas muitas vezes não consegue se libertar. Isso. Né, de coisas, né, ainda estão dominando ali a vida espiritual. E nós sabemos que, como já foi falado aqui, a libertação é um processo, até que Jesus venha, nós estaremos nesse processo de santificação. No entanto, nós precisamos enfrentar outras batalhas, né? E não as mesmas, ficar repetindo ali, repetindo aquela mesma luta, porque
Eu vejo muito a vida como um joguinho, assim, né? A gente precisa passar de estágio. Estágios. Aí quando você passa de estágio, vem um monstrinho maior, né? E isso é importante você falar nisso, porque ciclos repetitivos é sinal de que tua vida tem um cativeiro nessa área. Então, veja, você precisa identificar qual é a origem, o porquê não há um avanço. Sempre está voltando. Andando em círculo, Isso. né? Então, aí você precisa identificar, você precisa se posicionar para romper com esse ciclo e a tua vida avançar. Né? Então, ciclos repetitivos quer dizer, indicam que algo espiritual, você está preso em algum lugar. Então, E o senhor vê o jejum como uma das ferramentas para cortar essa ligadura com essas. E quais outras ações ou atitudes que as pessoas podem ter para romperem, né, com esses ciclos viciosos que muitas vezes estão vivendo? o primeiro ponto é que a maioria das pessoas não sabem a origem dos ciclos. Então, por isso que o livro fala nos lugares celestiais. Eu preciso saber em Deus quais são as acusações que o inimigo tem contra mim. O que é que está impedindo a minha vida? Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso saber o porquê esse ciclo não é quebrado. Segundo passo, eu preciso me equipar. Então, aí o jejum, que é uma frase bem famosa, né? O jejum não muda Deus. O jejum muda você, né? O jejum é para você, é para nós, né? É para a gente matar essa natureza nossa. Então, assim, ele é importante. Oração é importante. Ler a palavra é importante. Ter auxílio é importante. Mas a primeira coisa, e da qual nós não fazemos, é conhecer. Por exemplo, você sabia que há um livro de acusações? Pois é, a Bíblia fala que há um livro de acusações nas quais o inimigo, tudo está lá escrito. E se você não confessar, ele vai ficar te acusando. É aquela promissória. E você pegou o dinheiro emprestado, nunca pagou, e a pessoa está lá com a promissória. Você já esqueceu, mas ele não. Entendeu? Verdade, Todas as vezes que nós infringimos um princípio de Deus, gera uma quebra de aliança. Então, todo princípio que eu quebro, ele vai me quebrar. Né? Então, o provérbio diz que o pecado, ele nos amarra como cordas. Né? Então, dentro disso aí, eu preciso entender o porquê a minha vida não está rompendo. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa acessar Deus como juiz. Né? O mundo espiritual, assim como aqui nós temos tribunais, juízes, Deus também, segundo Daniel 7, nos mostra uma seção, né, onde tronos foram estabelecidos, o ancião de dia chega e abre-se livros. E aqueles livros ali são livros do nosso destino. Porque antes de você nascer, sabe o que era que você era em Deus? Um livro. Já estava lá escrito. O Edja vai ser assim, assim, assim. Vai ser assim, assim, assim. Por isso que o Salmo 139 diz que todos os meus dias estão lá, escritos e determinados. Então você não é um acidente. Não foi porque só seu pai e sua mãe tiveram uma relação. Na verdade, você já foi escolhida por Deus para vir para essa terra. Então, não tem acidentes. Tem a vontade de Deus. E veja, um livro, e esse livro é um livro do nosso destino, a gente precisa acessar ele, saber qual destino Deus tem para nós, mas também há livros de acusações, como também há um livro de memorial. Tudo que você faz de bom está lá escrito.
E você pode acessar eles e fazer Deus se lembrar daquilo. Que não é porque Deus esqueceu, mas é para Deus agir. Quando a palavra diz que Deus lembrou-se, não é no sentido dele estar esquecido, mas é que ele, a partir daquele momento, estava se levantando e iria agir de uma forma mais firme, né? Então, os livros, veja, eu já falei de 3 livros aqui, né? Do livro do destino, o livro de acusações e o livro de o memorial, que são tudo que você faz de bom está escrito, né? Então, quando se tem um ciclo que não se rompe, você precisa ir diante de Deus e entender o porquê essa bênção não chega. E aí eu faço isso orando a Deus como juiz e pedindo que Ele, como juiz, mostre, traga a revelação do que o inimigo está me acusando. E aí, na nossa experiência, quando fizemos a imersão, é algo tão maravilhoso, porque Deus, ele revela. Ou por meio de sonho, ou por meio de outro irmão, trazendo a você a revelação, ou te fazendo lembrar de situações, né, que pode ter sido sua ou da tua família. As heranças espirituais, né, que seguem muitas famílias. Maldições hereditárias. Exatamente. Né? Então, o primeiro passo para se entender e romper é saber o que está acontecendo no mundo espiritual, né, dentro daquela área específica. E é tão nítido a gente ver que isso de fato existe, porque você vê às vezes um pai quando é prostituto ou então viciado em álcool, você vê a cadeia se repetindo no filho, né? Exatamente. Aí a geração anterior, no caso o avô também era, aí, né, o bisavô era, meu Deus, você vai vendo ali uma repetição de iniquidade mesmo, né? Isso. Uma repetição. Exatamente. E aí tem que chegar alguém nessa linhagem para romper com toda essa legalidade. Simples. É simples. Veja, por falta do entendimento, a gente não consegue se livrar. Mas quando o entendimento vem, sabe o que derruba uma cadeia de maldições? Confissão. Somente. Quando você confessa... Pelos antepassados? Sim, pelos antepassados. Quando você confessa, por exemplo, Daniel 9. Está lá Daniel confessando os pecados dos pais. Está lá Neemias 2, confessando o pecado dos pais. Né? Então, isso é importante. A tua voz, a voz da tua geração. Se é você que está no momento sofrendo, essa tua voz, ela traz a tua geração. Né? Então você pode confessar: meus pais, meus avós, eu confesso, Deus, que eles, um exemplo, né, se envolveram com coisas ocultas. Eu confesso e me arrependo. Né? Então isso vai silenciar a voz de acusação. Então, a partir do momento, porque a gente tem um costume, por exemplo, de fazer as coisas e deixarmos, mas nunca confessamos. Né? Por exemplo, eu fui aqui, tomei a sua caneca, levei escondido. Aí amanhã, porque você se deu conta que está faltando e a única pessoa que entrou aqui estranha fui eu, aí você liga para mim: você pegou minha caneca? Eu, eita, peguei. Aí devolvo porque eu fui descoberto. Mas essa minha ação, se eu não chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu roubei a caneca dela. Ela não me deu, eu roubei, eu quero confessar aqui. Se eu não confessar, o inimigo tem uma procuração. Ele vai me acusar daquilo, mesmo tendo devolvido. Isso é o que nós chamamos de altares malignos. É uma acusação, é algo que fica pendente. E nós não podemos ter pendências no mundo espiritual. Né? Então, tudo que eu faço, eu preciso, com a minha boca, cancelar aquilo ali. E aí você fica preso. Fica, né, preso. Nessa situação, tudo isso. Vai. Nesse pecado, né? Exatamente.
Por isso que a palavra diz que o pecado há de nos encontrar. Meu Deus. A confissão não é aquela... porque a gente é acostumado a ouvir a confissão de pecados na salvação. Aham. Mas essa confissão aqui, não estou falando da confissão inicial. Eu estou falando de uma confissão de reconhecer teus erros, de apagar de fato aquilo que no mundo espiritual pode estar te impedindo de avançar, né? Então isso é muito importante. O Muito mesmo, viu? arrependimento e a confissão. Muito mesmo. Olha aí. Fica a dica. Em oração, peça perdão, né, Isso. pelos pecados. Não é só deixar. Se arrepender, Provérbio né? diz assim, aquele que confessa e deixa. Na maioria das vezes a gente só deixa, mas não confessa. Uhum. Certo? Uhum. Então, fica aí a dica, confesse. Se você está fazendo algo, de alguma forma você parou de fazer, sabia que aquilo não agradava a Deus, mesmo assim você precisa Trazer confessar. luz, né? Você é um réu e o réu precisa ser ouvido Essa confissão diante de Deus diante ou de Deus. também diante das pessoas, que a Bíblia Não. também fala sobre a confissão. E muitos dizem assim, você confessa a Deus para ser perdoado e há pessoas para ser curadas. As pessoas usam muito isso também. Como é que o senhor vê isso? Essa confissão que eu estou falando é a confissão diante de Deus, porque tudo isso aqui a gente está falando no sentido espiritual. Sou eu, Deus e o inimigo me acusando. Agora, quando fala da confissão com pessoas, é um texto bem interessante que está lá em Tiago, capítulo 5. E aquele contexto ali, quando fala, está se falando de alguém que estava doente, né? E que precisava de uma oração da igreja. E aquela confissão ali é porque, segundo estudos, aquela pessoa que estava doente foi alguém que estava sendo tratada pela igreja. Então, a liderança da igreja precisava desse perdão para voltar à comunhão. Então, é bem diferente de um ato, um pecado isolado meu. Então, aí, diante dessa passagem, a confissão é com Deus. Lógico, se você fez algo para uma pessoa, você pode pedir perdão sim a ela. Isso aí, sem dúvida, certo? Você pode pedir perdão se você causou dano, se você tem que pedir o perdão, né? Mas essa confissão, no sentido de... E se você tem seu líder, confia nele e quer ajuda em oração, nada impede você de pedir essa ajuda para que o seu líder lhe direcione a oração, né? Isso aí é normal. Agora não pode se criar a prática de confessionário, né? Essa daí a gente não é isso que eu quero dizer aqui, mas eu quero falar no sentido de você estar livre de toda acusação diante de Deus, né? E diante dos homens. São textos tão preciosos, né? Por exemplo, você lembra do texto que fala quando o Senhor chega para Pedro e diz assim: eu roguei por ti, porque o diabo queria matar Pedro. Verdade. Jesus diz que o diabo pediu para Peneirá-lo. peneirar. Não é? Isso, E aí peneirar. ele diz: eu roguei por tua vida. Aí a pergunta é: por quê? Interessante mesmo esse texto. Não é? Por que o diabo queria matar Pedro? Pedro fez. Os versículos seguintes vão mostrar isso. O diabo descobriu, o diabo percebeu que Pedro não tinha maturidade para o que Deus queria fazer, usá-lo. Então veja, logo mediante a isso, Pedro diz assim: eu estou pronto até para morrer. E não estava, né? E não estava. Verdade. E o inimigo sabia disso. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso. O diabo, ele anda ao derredor, sabendo, ele sabe. Então, assim, Jó, e o sofrimento de Jó?
Se era um homem íntegro, reto, temente, se desviava do mal, o que é que aquele homem tinha que foi uma verdade, que foi uma acusação tão forte que Deus libera Satanás para tocar? Veja, algo tem. Verdade. Aí nesse livro aqui a gente fala sobre essas questões, né? Porque precisa ficar claro isso, né? Quando você estuda a vida de Jó, quando você vai ver a vida de Pedro, aí você entende por que desses argumentos. Eu não vou dar a resposta. Não, dê, pastor, A dê. resposta vai estar nesse livro. Você pode, a partir do dia 12. Não faça isso com a gente, não. Dê uma pinceladazinha aí, A rapaz. resposta vai estar aqui. Você pode adquirir o livro. Você vai se impressionar com o que tem aqui. Outro exemplo, Josué. Lembra de Zacarias 3? Sim. Que diz que Josué estava com vestes sujas e Satanás acusando ele. Você sabe por que ele estava com a veste suja? Diga aí, diga. Né? Porque a gente às vezes fala, até usa pregações, olha, ele estava em pecado, estava assim, e não é nada disso. Não é nada disso. Está aqui também nesse livro. Mas, pastor, você vai deixar a gente assim. Não. Não, está tudo aqui só mostrando. se uma, dos 3 personagens, diga de um, vai. Não é não, meus irmãos, pelo amor de Deus, vai matar a gente do coração. Mata nada, está perto, dia 12, está chegando aí. Mas, só para vocês entenderem que o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele vê, ele sabe. A movimentação. Por exemplo, eu vou falar de Jó. Vou dar uma palhinha de Jó. Dê a palhinha de Jó. Jó era alguém que, temente a Deus, se desviava do mal, mas tinha algo no interior de Jó que o levava a, veja, um sentimento que todos nós temos, mas transmitia a falta de confiança. Jó praticava algumas coisas que não era de acordo com a lei. Por exemplo, antes dos filhos pecarem, Jó já sacrificava. Sacrifícios de Jó era antes, e sacrifício vem depois de um problema, não é antes. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha medo. De vir sobre ele e sobre a casa dele. Aí você entende, quando acontece tudo com Jó, o que é que ele fala? Que nem conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Mas que agora os olhos dele... Isso no final. Antes, no capítulo 3, ele diz assim: o mal que eu pensava. É verdade. Ou seja, ele viveu temendo, ele viveu se desviando do mal, mas ele tinha uma insegurança. Talvez ele fizesse todo... não talvez tudo, mas em alguns momentos dele se afastar e tal, era por medo da mão de Deus. Não às vezes por submissão ou por honra. Isso. Mas por medo. Exatamente. É por isso que Satanás, veja... E tem muito crente vivendo assim. Tem muito crente vivendo servindo assim. O Senhor com medo, que é para não pesar a mão, mas perder. Não por amor. Exato. Não por devoção. Exatamente. E aí o diabo chega e diz assim... O Senhor chega e diz assim: vixe, meu servo, veja, é Deus quem atrai a atenção. E ele diz: vi, sim, não é Jó debalde? Tu cercaste ele, tu deste tudo a ele. Tira, que você vai ver o que está no coração dele. Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. O diabo, de rodear a terra, descobriu que aquele homem, Jó, tinha uma insegurança, um medo de perder. Meu Deus, e ele perde literalmente tudo. E aí o Senhor diz: tira tudo, só não tira a vida. E eu acho lindo, eu gosto de brincar. Por que ficou a mulher? Porque o tratamento para ser completo, a mulher tem que ficar viva. Ser mais pesado, né? Mas eu não vou dar esse exemplo, não. Sabe por quê? Eu vou dizer algo bem interessante a você, minha irmã. Porque a prosperidade do homem está na mulher.
Deus iria restaurar a vida dele. A mulher ter ficado era o sinal de Deus que ele iria ser restaurado. E eu não podia deixar de falar das mulheres nesse mês, até mesmo porque muitas não sabem o porquê elas foram criadas, né? E eu não sei se você sabe, Wedja, mas as mulheres, quando Deus diz assim, fale uma auxiliadora, aquela palavra auxiliadora, ela quer dizer um auxílio. Olha só, olha a mente de Deus. Vou criar uma imagem para você. Deus viu o homem só. E a humanidade, o homem, humanidade. E Deus olhou para aquilo e disse assim, eu vou criar algo como eu, para auxiliar esse homem. Eu vou criar igual, algo semelhante a mim, para auxiliar esse homem. Aí sabe qual foi a criação de Deus? Vocês, mulheres. A mulher, essa auxiliadora, é o auxílio divino de Deus ao homem. Então a mulher, nesse contexto de criação, ela vem para mostrar a esse homem, a essa humanidade, que ele tem um auxílio. Então vocês são muito especiais. Amém. Além de carregar o frutificar, além de o ser fecundo, é na mulher que há o poder de gerar. O homem pode ter a semente, mas a mulher tem um campo para gerar. Então, quando Deus permite a mulher de Jó ficar, era o sinal, e ele não percebeu isso. Era o sinal que Deus estava dizendo para ele, você vai passar por tudo isso, mas você vai prosperar outra vez. Então, é isso. Deus é maravilhoso, ele não perde nada. Ele não perde nada. Então, nesse mês de março, você, mulher, saiba disso. Você é um auxílio divino para a humanidade. Né? Você é a prosperidade. É o crescimento, né? Então, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Pastor, quais as considerações finais que o senhor gostaria de deixar como conselho para as pessoas que nos ficaram aqui até o final desse episódio? Eu acredito que, como falei desde o princípio, a palavra de Deus ela deve ser a base para tudo. Se você quer ser bem-sucedido nessa terra, ande com a palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o seu amigo, o seu conselheiro, tudo. E você será bem-sucedido, né? Foi isso que Deus falou para Josué. Pega a palavra, come a palavra, anda com a palavra e você vai ser próspero. Então, o conselho que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, é que se agarre com a palavra de Deus. Não desista. E nos momentos difíceis, procure encontrar Deus. Não se desespere. Assim como Deus fez com Jó, Deus sempre deixa a saída para os nossos problemas. Você entra, mas quem tira você é Deus. Então, deixa eu te dizer algo. Aleluia. Deus é segurança. Amém. Eu não sei, você que está nos ouvindo, qual a dificuldade que você está vivendo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem uma saída para você. É verdade. Ele tem uma provisão para você. Aleluia. Ele tem um caminho para você. Então não se desespere. Se agarre na palavra, busque a palavra e você será bem-sucedido. Deus vai tirar você de qualquer situação. Esse é o conselho que eu falo para todos. Né? Essa é a palavra, Pétia. Ela tem poder para mudar tudo. Né? Ela tem mesmo. E também agradecer, né? Por esse espaço, por essa oportunidade. Agradecer a você por ter conduzido tão divinamente. Deixar a pessoa à vontade. Né? Amém. Amém. Que bom, pastor. Vamos orar por esse povo? Vamos sim. Vamos orar. Senhor, nessa noite, o nosso coração é de gratidão. Amém, Jesus. Porque é o Senhor quem prepara todas as coisas. Não há coincidência, não há mistério que o Senhor não revele. E nessa noite, Deus, eu te peço pela vida do meu irmão, da minha irmã, que nessa noite parou
para nos ouvir, que neste lugar ele parou para ouvir, Senhor, essa conversa, essa comunhão. Que o Senhor alcance, livrando eles, Senhor, de toda tormenta, livrando eles de todo mal, Amém. livrando eles, Senhor, do laço do passarinheiro. E aqueles, Deus, que estão sem saber o que fazer, que nesse dia o Senhor se apresente para eles como solução, como porta aberta, como livramento. Também quero te pedir, Senhor, por esse espaço que o Senhor tem levantado nessa cidade, Amém. pela vida da Uédia, Amém. por todos que se envolvem, Senhor, nesse MapaCast. Que o Senhor venha fortalecendo, abençoando, e que eles sejam bem-sucedidos, pois aonde há espaço para o Senhor, há espaço para crescimento. Onde há espaço para a tua palavra, há espaço para prosperidade. E eu declaro sobre a vida desta mulher, Senhor, Amém. um novo tempo, um tempo de portas abertas, um tempo de cumprimento de promessas sobre a vida dela e de todos que trabalham com ela, em nome de Jesus. Amém. Em Glória a nome de Deus, Jesus. glória a Deus, glória a Deus. Como é bom servir o Senhor. Como é bom. Não tem lugar melhor para se estar, senão no centro da vontade de Deus. Irmãos, espero que você tenha sido muitíssimo abençoado. Quero agradecer também ao pastor Edinaldo por ter Amém. aceitado Eu o que nosso agradeço. convite, estar aqui falando das maravilhas do nosso Isso. Deus e dizer a você que continue firme, né, na rocha. Também quero fazer um agradecimento muito especial à loja que me veste. Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram para vocês irem lá, seguirem, enfim, comprarem também. Deus abençoe a loja Trois, que tem nos abençoado. E a vocês, meus irmãos, que ficaram conosco aqui até o final, permaneçam firmes, ligados na videira verdadeira que é Cristo, e nele somos nutridos diariamente. Agradecer ao Senhor, de fato, por mais um dia, por estarmos aqui gravando o nosso... Esse aqui é o 76. Como seria que diz? Pensa. Como é que diz isso, João? Né? I don't know, eu também não vou arriscar, não. Não arrisca, não. Como é que fala isso, pastor? Muitíssimo obrigada, meus irmãos, por ficarem conosco aqui até o final. Deus te abençoe. Vamos orar, jejuar, buscar mais o Senhor durante esse ano. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará dentro de nós, através de nós. E é isso que importa. Importa que Ele cresça, que a gente diminua, que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Ansiamos pelo retorno do nosso glorioso Jesus. Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like também e compartilha esse vídeo aí com pessoas no grupo da sua igreja. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos de volta e como vocês já sabem, até lá vista.